paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, estamos mais um domingo na sua casa com a EBD. Hoje nós estamos na lição 4, a iluminação espiritual do crente. E hoje nós vamos falar a respeito de coisas espirituais. Você que tem a sua Bíblia, você pode fazer a leitura conosco. Ela vai estar em Efésios capítulo 1. Mas antes de nós iniciarmos o texto áureo, a verdade prática, o pastor Ricardo irá orar por nós em nome de Jesus Cristo. Pastor Ricardo. Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade, pelo teu favor sobre nossas vidas. Que seja uma aula, Senhor, onde o teu Espírito, Senhor, abra nosso entendimento para aprender mais, Senhor, as coisas do teu reino. E teu nome assim seja glorificado. Abençoa cada um dos meus irmãos. Dá um dia de graça, de alegria, de gozo no teu Espírito, Pai. No nome de Jesus. Amém. O texto áureo, ele diz o seguinte: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática nos diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe, ele está em Efésios 1, nós vamos ler do versículo 15 ao 23. Se você puder deixar aberta a sua Bíblia nesse versículo, será muito bom, porque nós vamos fazer a aula totalmente em cima desse capítulo, sobre esses versículos. Amém? O pastor Ricardo vai fazer a leitura para nós, e você que está na sua casa, você pode nos acompanhar. Diz assim, Efésios, então, capítulo 1, começa no versículo de número 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral hoje é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Nós vamos ler o tópico 1, diz assim: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados. Preste bem atenção nessa palavra, iluminados, para compreender, essa palavra também é muito importante, quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança.
O tópico 1, o subtópico 1 diz assim: ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas obras novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo. Preste atenção, meu amado irmão. Todo crente, ele, depois da conversão, se dá dois processos a esse crente. Primeiro, o crescimento espiritual. Então, a pessoa, ela se converte, ela nasce de novo, ela passa pelo processo do batismo. Então, logo após se dá o crescimento espiritual. Todo bebê, quando nasce, ele nasce indefeso, ele nasce sendo dependente do pai e da mãe, mas esse bebê ele vai começar a crescer. Na fé, quando nós nascemos de novo, nós temos que passar por esse processo de crescimento espiritual. E como se dá o crescimento espiritual? O crescimento espiritual se dá pela palavra, pelo conhecimento da palavra. E ele também se dá na comunhão, com uma vida de oração. O outro processo também se dá pela maturidade. Então, as nossas atitudes, uma vez que ela tem o conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa ela começa a andar em fé, em justiça, em amor e santidade. Por isso que é muito importante o crescimento espiritual no crente. Nós vamos entrar aqui aonde o apóstolo Paulo ele vai orar por algo maior, por um nível maior na vida do crente. Existem pessoas dentro de igrejas que elas não desejam crescer. Pastor Ricardo, o senhor pode falar sobre esse crescimento espiritual e pessoas que não desejam crescer, continuar no mesmo processo durante 20, 30, durante o período que ela permanece no Evangelho, ela não quer ter esse conhecimento, muitas vezes tem até uma vida de comunhão, mas ela não quer alcançar essa maturidade, ter essa vida de fé, de justiça, de amor e de santidade. Amém. Como você bem falou, é um processo, né? É um processo dividido por etapas. Eu dou como exemplo o processo de uma criança a começar a ir para a escola, né? Ela começa a ir para a escola e ela tem fases. Ela começa sendo alfabetizada, depois vem o primeiro aninho, o segundo, e ela vai crescendo e vai se preparando para algo que virá lá na frente, né? Esse processo precisa se dar conosco da mesma forma, né? Nascemos de novo, precisamos passar por esse processo do crescimento e ele vem sim da comunhão, ele vem sim da palavra, do conhecimento da palavra, se fortalecer nela, para que nós venhamos crescer e crescer com estrutura, porque também tem um outro problema. Passar na escola de qualquer jeito vai causar um problema lá na frente, né? Não tem como atravessar esse processo sem conhecimento mesmo real, porque lá na frente, quando for fazer um processo seletivo, vai precisar desse conhecimento, e para nós hoje esse conhecimento é o que vai nos levar a um outro
degrau acima, espiritualmente falando, e ele se dá assim desta maneira. Precisa haver esforço, precisa querer passar por esse processo para que tenha esse crescimento espiritual. Então começa por nós mesmos. Nós precisamos querer isso, né? E empregar forças para isso, para que venha passar essas fases. Esse negócio de ficar a vida inteira só no leitinho, vai chegar uma hora que não vai se sustentar mais. Então precisa dessa coisa, desse conhecimento mais aprofundado. E não estou falando aqui de letra, de estudo em si, dentro de determinados estabelecimentos para isso, mas na própria palavra, na busca dela incessante. Paulo, você pode acompanhar, se você voltar essa leitura, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vos lembrar-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Paulo aqui, ele está tentando trazer a igreja de Éfeso, dos Efésios, para um nível maior. Agora, não é simplesmente se converter, se batizar, estar na igreja, não. Paulo agora ele quer levar o nível espiritual desse povo. E ele começa a orar a Deus. Primeiro ele agradece a Deus, ele rende graças, porque essa igreja com certeza houve um crescimento nela. Eu falo isso da questão numérica. A igreja se desenvolveu, mas muito mais. Agora Paulo ele vê a necessidade desse povo passar por uma outra fase, um outro nível, aumentar esse nível, crescer espiritualmente. Agora, para que isso aconteça, então Paulo ele deixa claro que eles vão precisar da capacidade do Espírito Santo. Então, nós temos que entender o seguinte: para a gente entender a palavra de Deus, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Você já viu aquela pessoa que fala assim: parece que eu leio e não entendo nada, eu não consigo entender nada, porque na verdade a Bíblia, ela não se discerne carnalmente, ela se discerne espiritualmente. Vou te dar um exemplo. Jesus, um dia ele fala assim: olha, eu sou o pão da vida. Se você falar isso diante de uma pessoa que não nasceu de novo, ela vai achar isso um tanto quanto ridículo. Um homem que ele se levanta e ele diz que ele é o pão da vida. Mas quando você discerne essa palavra espiritualmente, você entende que Jesus está falando assim: olha, a tua alma, o teu espírito, ele precisa de um alimento. E esse alimento espiritual sou eu. Jesus ele fala que ele é o pão da vida e ele é a água, alimentos tão necessários para que uma pessoa possa viver. Então ele se refere nisso espiritualmente. A Bíblia, ela é um livro que a gente se discerne ela espiritualmente. Pastor Ricardo, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de ler a palavra de Deus. Nós temos que buscar essa capacidade do Espírito Santo? Exatamente. Agora, como você bem falou, Diácono André, não é um livro de literatura comum que você pega numa prateleira, pega na biblioteca e vai ler. Não é assim. Se é um livro espiritual, a primeira coisa que você deve fazer a tomá-lo para ler é orar a Deus, que foi quem deu essas revelações, pedindo a Ele que abra esse entendimento. E quando você lê, tem esse discernimento espiritual. Então não é um livro comum, não dá para fazer, como você falou, carnalmente. Tem que buscar do alto, pedir a Ele, que é quem pode dar entendimento para isso. As muitas faculdades seculares não vai dar esse discernimento. Pode ter 10, 12, 15 faculdades, não vai dar.
quem capacita é o Santo Espírito de Deus. E quando nós temos esse entendimento que vem pela capacitação do Espírito Santo para poder ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, logo vai despertar algo em você. Você vai perceber qual é a vontade de Deus para o ser humano. Então a vontade de Deus, ela está na palavra. Quando nós temos entendimento, nós automaticamente nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós vamos ler agora aqui nesse tópico 1, no subtópico 2 diz assim: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Se você for analisar, o apóstolo Paulo, quando ele começa a orar, uma das coisas que ele pede é essa: qual seja a esperança da sua vocação. Seguindo aqui a revista, diz assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto, ela fala a respeito sobre Deus chamou. O segundo aspecto fala a respeito a chamada abrangente, serviço e santificação. E o terceiro aspecto, ele fala da participação gloriosa no futuro. Então, eu queria convidar você, para você abrir a sua Bíblia, em 2 Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus, ela diz assim, 2 Timóteo 1, versículo 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Lembra dessa palavra, santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e a graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A primeira coisa que a gente precisa saber nessa esperança da vocação é que nós temos um serviço. E nós prestamos nessa vocação que nós fomos chamados, nessa esperança que nós temos nessa vocação, uma das coisas dela é o chamado que nós temos. Então, preste bem atenção. Essa pessoa, ela se converte, essa pessoa, ela se batiza, essa pessoa, ela começa a passar por um processo aonde o pastor Ricardo estava nos explicando, aonde essa pessoa começa a buscar o conhecimento, e o conhecimento não está nas faculdades. O conhecimento está na palavra de Deus, em querer entender a palavra de Deus, o que ela nos fala, qual é o chamado que ela nos dá. E automaticamente, essa pessoa crescendo na palavra, crescendo no entendimento, Deus a chama ela para um serviço. Pastor Ricardo, o senhor como pastor, existem muitas pessoas, pastor, que o senhor como pastor, muitas vezes, vê essa capacidade, vê esse chamado na pessoa, e muitas vezes essa pessoa ela tem que ter essa prontidão, ser proativa para tentar buscar esse serviço que Deus a chamou. O chamado se evidencia exatamente por isso, por essa capacidade que ele tem, logicamente, dada pelo Espírito, para entender, mas a capacidade dele, de você percebe quando ele está buscando, quando ele está querendo, dentro do âmbito igreja, templo, pela presença dele, num culto de ensinamento, ele está presente, ele está ali, ele é curioso, ele faz perguntas, ele está se preparando. Então, obviamente que Deus vai usar pessoas assim, com essa capacidade para ensinar os demais. Por quê? Porque ele se preparou, ele teve interesse. Então é bem comum nós, pastores,
notamos claramente isso, quando alguém tem interesse, quando alguém está buscando, digo até que quando alguém está orando, nós percebemos pela forma dele de se comportar. Ok. Essa chamada também, ela se dá na santificação. Queria que você abrisse a Bíblia conosco no livro de Hebreus 12, capítulo 12. Hebreus 12, o versículo é o 14. Hebreus 12, 14. Diz assim a palavra de Deus: procurai viver em paz. Lembre disso. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, Deus nos chamou, preste bem atenção, Deus, Ele nos chamou dessa esperança, dessa vocação. O tópico, ele fala isso, a esperança da vocação. Então, a primeira coisa, Ele nos chamou, Ele nos vocacionou ao serviço. Agora, Ele também nos chama na santificação. Então, nós temos que trabalhar as nossas vidas dentro dessa santificação. Tem pessoas, muitas vezes, que ela fala assim: mas esse negócio de crente não é para mim. Esse negócio não é, porque eu vejo, muitas vezes, crente que ele vai na igreja, ele consegue, e eu tento, e não consigo chegar a lugar nenhum. E muitas vezes essa pessoa está enganada. Porque, na verdade, o processo de santificação, ele é um processo. A pessoa, ela não vai se tornar, não é porque ela se converteu hoje e instantaneamente essa pessoa, ela vai ter algo genuíno na vida dela que vai deixar ela em perfeição, se tornar um santo. Na verdade, a vida cristã, ela é um processo. Então, voltando a recapitular tudo novamente. Nesse processo onde a pessoa se batiza, onde essa pessoa ela busca o crescimento, onde essa pessoa ela está caminhando para o serviço, dentro desse contexto também tem a santificação. Então, a santificação da vida da pessoa, ela é um processo. E tem muitas pessoas, pastor Ricardo, que ela se perde justamente nisso. Ela acha que muitas vezes ela é falha, essa pessoa ela erra, e muitas vezes ela acha que ela está fora do aquário, ela não é uma pessoa que Deus chamou, quando na verdade todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Como é que é isso, pastor, na cabeça dessa pessoa? Isso a gente pode tratar como um dardo, como algo que vem condenar essa pessoa para que essa pessoa desista dessa graça? Não, porque aí, se assim fizer, tá você mesmo atribuindo a salvação, o processo de santificação a você mesmo, e não vem de nós mesmos, né? Não vem de nós, mas requer um esforço muito grande. Porque o que é santificação? Senão apenas um modo correto de viver. E quando eu estou falando isso, o modo correto, viver dentro daquilo que nós somos ensinados pela Bíblia Sagrada. Santificação é isso, é se separar, viver de um modo digno. E o homem não consegue isso, ele não foi, na natureza dele não está isso. Isso precisa, dentro do processo, ser buscado. O processo de santificação, ele também se dá no próprio Espírito Santo, então, santificando nós pela palavra e pela oração? Sim, acontece isso, mas eu volto a repetir que isso ocorre porque você se voltou. Você quis fazer isso, entendeu? E aí sim o Espírito ajuda. Ele diz até, o próprio apóstolo, né, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Por quê? Porque houve um querer, houve uma dedicação, houve um interesse nesse processo, né? E quando há, sim, o Espírito nos ajuda. Perceba, meu amado irmão, que nessa lição nós estamos aprendendo esse crescimento. E é o que o apóstolo Paulo ele está orando, para que eles pudessem ter um crescimento no Espírito, para que eles pudessem não só ficar naquelas reuniões, que isso é muito importante na vida cristã,
mas para que ele se desenvolvesse, para que eles pudessem aprender, absorver a palavra, e essa palavra ser guardada no coração, para que as atitudes deles sejam uma atitude madura. E é isso que agrada a Deus. É isso, pastor Ricardo? Exatamente, né? O processo de aperfeiçoamento, santificação, ele aplicado e vivido, quem passa por ele passa a ser um multiplicador, né? De que forma? A pessoa, um dos irmãos, nós olhamos para eles e desejamos ser como ele passa a ser um multiplicador. Então você começa a observar o que fez ele mudar assim. Aí se você for atrás, você vai ver, ouvir, um desejo de entrar nesse processo, passar por essas fases, né? Começou na primeira, segunda, está na terceira e vai. E aí ele se torna um multiplicador. As pessoas querem estar com ele porque ele tem coisas boas para passar. Ok. Nesse último subtópico do capítulo do subtópico 1, diz assim: as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Guarde esse texto, que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Você pode acompanhar conosco em Colossenses 1, versículo 12. Você pode abrir conosco, Colossenses, no capítulo 1, versículo 12. Versículo 12, diz assim: dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. No versículo 20, no mesmo capítulo de Colossenses, versículo 27, olha o que a palavra de Deus diz: a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, meus amados irmãos, nós estamos falando a respeito sobre as riquezas da glória e herança. Perceba uma coisa, parece que muitas vezes as coisas espirituais, elas não têm o valor que deveriam ter na vida do crente, na vida do cristão. Parece que a gente muitas vezes não consegue entender o tamanho da riqueza do perdão nas nossas vidas. O que seria da minha vida e o que seria da sua vida se nós não tivéssemos o perdão? O que seria de tudo isso? E esses dias eu vi algo interessante, pastor Ricardo. Eu acredito que muitas pessoas viram isso. Uma pessoa de 92 anos, um senhor, eu não sei se isso é uma história, eu não sei se isso foi realmente verídico, eu não sei na verdade. Mas esse senhor, ele fala que quando o hospital chegou nele, disse que ele deveria pagar um certo valor por poder estar ali respirando naquele aparelho. Ele concorda, mas ele começa a chorar muito. E eu não sei qual o valor de cada hora ou cada dia, mas era algo muito significativo. E ele começa a chorar. E a pessoa pergunta: senhor, o senhor está chorando por quê? O senhor está chorando porque o senhor não tem condição de pagar isso? E aí ele fala: não, eu tenho muita condição para pagar isso, mas eu estou chorando pelos 92 anos que eu respirei todos os dias da minha vida e Deus nunca me cobrou nada. Então, o que seria o perdão de nós?
Você já percebeu? Tem pessoas que muitas vezes falta o perdão na vida dela. Em outras escolas dominicais nós já falamos a respeito disso. A pessoa fica angustiada. A pessoa ela fica num ponto que ela, muitas vezes, quando não sanada, ela dá até cabo da própria vida, sem saber o peso, da onde vem aquele peso na alma dela. Por quê? A culpa. A culpa, ela só é removida a partir do momento que há perdão. E tem tantas pessoas, pastor Ricardo, que não entende essa riqueza, essa herança que nós temos. Uma riqueza maravilhosa, o perdão, a reconciliação, essa adoção de filhos e ainda o porvir, né? Algo que está no céu. Mas, pastor, por que nós, essa natureza humana, parece que não se inclina para as coisas de Deus, parece que não se interessa para as coisas de Deus, pastor? É muito interessante, né? É muito interessante falar do perdão e a fundo, se entrarmos dentro desse tema, né? Ele mexe com a gente, né? Mas ocorre que hoje a própria pessoa não se perdoa também. Né? Esse é um grande problema, e aí entra esse que você fala de dar cabo da sua própria vida, porque ela não se perdoa. O tema perdão, se você parar e entender quem foi que te perdoou, você vai conseguir perdoar o outro, perdoar as pessoas. Quem foi que te perdoou? Faz essa pergunta para você. Você vai conseguir perdoar. Dentro dessas coisas maravilhosas que você está falando, né? O perdão é uma delas. A adoção de filhos. Eu acho tão lindo a expressão quando alguém ora e chama ele de pai, né? Chama ele de pai. Pai. Que privilégio termos Deus como pai. É maravilhoso esse tema, maravilhoso. E muitas vezes nós não observamos essas riquezas, nós não damos tanto crédito a essas riquezas, mas são essas riquezas que vai nos promover, vai me promover, vai te promover, você que está na sua casa agora, você vai te promover para a vida eterna. No subtópico 2, diz assim: a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Nesse subtópico, nós vamos falar a respeito do poder que está por detrás de todas as coisas espirituais. Então, diz assim o subtópico: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Qual poder seria esse? Talvez você está perguntando, qual é esse poder? Então, olha só, aqui nós temos 3, vai falar de 3. A ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo domínio. No subtópico 3, nós vamos poder destrinchar melhor isso. Então, nós vamos ler o subtópico 3 e a gente vai poder falar a respeito dessa grandeza, desse poder de Deus. Nós falamos a respeito das riquezas, como o perdão, como tantas coisas espirituais. Agora a gente vai falar sobre o poder que ressuscitou a Cristo, o poder que fez ele, Jesus Cristo, ter um nome acima de todo nome, não só nesse século, bem como no vindouro e toda a eternidade. Então é desse poder que a gente vai falar. No subtópico 3 ele diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que justamente é esse poder, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Então vamos lá para o primeiro. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza
que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, ao ressurgir dentre os mortos. Cristo foi a primícia dos que dormem. Assim, sendo a ressurreição de Jesus, é a garantia que seremos ressuscitados. Preste bem atenção, olha o poder disso. Jesus, ele foi ressuscitado. Jesus, ele vence a morte. Então, esse poder, ele vai se manifestar em mim, ele vai se manifestar no pastor, ele vai se manifestar em você. Você não vai morrer eternamente. Nós dormimos no Senhor, mas automaticamente nós estamos nos promovendo, Deus nos promove com esse poder para a vida eterna. Eu acho muito interessante, pastor Ricardo, quando aquele ladrão, outrora, aqueles dois ladrões na cruz, né? E ele fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, ele olha e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vê que é uma questão muito magnífica, né? A partir do momento que a pessoa ela cai no chão, a partir do corpo, a gente fala cair no chão no sentido da pessoa morrer, o corpo vai voltar ao pó, aquela alma automaticamente, para nós que aceitamos a Cristo, que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, que temos lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro, automaticamente nós, por esse poder, nós temos essa ressurreição em Cristo. Isso é algo tremendo, não é, pastor? É magnífico saber que algo experimentado por Jesus Cristo e hoje está aberto para nós. Nós passaremos pela mesma experiência dele. É grandiosíssimo. Diz assim, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinar com Cristo eternamente. Eu queria que vocês pudessem nos acompanhar no Evangelho que escreveu segundo João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 28 e o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Está aí uma coisa que hoje, pastor, a gente prega, a gente fala para muitas pessoas têm o conhecimento da verdade, ela sabe a verdade, ela conhece a verdade, mas ela ignora esse poder, ela ignora que tudo isso vai acontecer. Pastor, o senhor acha que vai ser naquele grande dia, vai ter grande lamentação, choro e dor? Evidente, vai ter muita. E o problema é quando é a dor consciente. Né? A dor consciente, eu costumo falar às vezes que será mais ou menos assim, mas eu sabia que era verdade. Ou para os que não perseveraram, por que eu não perseverei mais um pouco? Eu sabia que ele viria, eu sabia que isso ia se dar, e a igreja toda hora falava que Jesus está voltando. Vão se lamentar, né? Para nós que cometemos algum erro, esse erro consciente, né? Por opção, nós passamos por tristeza. Estou falando de coisa aqui terrena. Imagina esse erro de saber que é verdade e não ter dado crédito, né? Tem muitas pessoas, meus amados irmãos, talvez você conhece, talvez esteja do seu lado, que você fala a respeito dessa grandeza. É nisso que a gente fala, dessa riqueza,
dessa herança, de tudo isso que Cristo ele fez por nós, desse poder da ressurreição. Meus amados, quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a absorver a palavra de Deus, você vê essa grandeza, não tem como você ficar apático. E automaticamente a própria palavra ela gera fé no nosso coração para acreditar nessas coisas, pastor Ricardo. Verdade. E muitas vezes a pessoa ela ignora. Ela prefere o mundo, ela prefere as coisas do mundo. Uma coisa interessante, pastor Ricardo, que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele fala que a condenação do mundo, o mundo vai ser condenado porque a luz veio para esse mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, o homem ele conheceu a luz. Quem é a luz? É essa palavra que fala assim, olha, não mate, não roube, não adultere. Isso é a luz. Mas o homem, o que ele quer fazer? Esconde essa palavra. Deixa que não venha luz para os nossos olhos, porque nós amamos as trevas. Isso é difícil, pastor. A gente, muitas vezes, você prega para a pessoa e isso não vai eximir nós de não pregarmos. Pelo contrário, nós temos que fazer a nossa parte, pregar em todo momento. A palavra de Deus diz, pregar em tempo e fora de tempo. Mas você vê que a pessoa está decidindo pela trevas, pastor. Então, é a rejeição, na verdade, da luz, né? A rejeição da luz, né? A opção é as trevas. E o porquê de tudo isso, né? O porquê de não mudar isso, de não mudar a trajetória. Preferir, como diz a palavra, amaram mais as trevas. Ou seja, se amaram mais, rejeitaram a luz. E é essa rejeição que muitos hoje tomaram a decisão por ela, que vai fazê-los chorar naquele grande dia, né? Ele veio ao mundo trazendo salvação, não foi condenação. Ele trouxe salvação, mas a condenação virá. Você percebe o que Paulo, em Efésios, ele está orando? Ele está orando para que esse desenvolvimento, esse crescimento, esse despertamento pelo poder de Deus venha nas nossas vidas. É isso que Paulo está orando pelos Efésios, para que eles pudessem entender essa glória, para que eles pudessem entender esse poder de Cristo. A revista, no subtópico 2, ele fala assim, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. E está lá em Salmo 110. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Este triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Pastor, queria que o senhor comentasse a respeito de nós que estávamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões, hoje, por esse poder, sendo chamados filhos de Deus. E é coisa que é tudo pela fé, é uma coisa que está guardada, aonde traça não come, aonde a ferrugem, ela não vai acabar com esse bem material. Então você perceba que tudo isso que Deus fez para nós é algo supremo. Mas pastor, nós estávamos mortos e hoje, por esse poder diante do Senhor, para nós reinarmos com Cristo.
O senhor poderia falar sobre isso, pastor Ricardo? É algo que só pela fé, né? Só pela fé dá para tomar posse disso. Não tem nada que nós, os homens, venhamos a fazer que vai fazer com que isso ocorra. Isso é tomado pela fé, né? Saber que tanto a ressurreição como o assentar-se no céu está disponível para nós, os crentes, não dá para entender naturalmente, né? Não dá para entender naturalmente. Isso é por fé, irmãos, por fé. E essa fé viva, ela dentro de nós, ela pode ser, sim, acrescentada por nós. Crer, acreditar no que está disponível para nós é opção sua, é opção minha. Que nessa aula, meus amados irmãos, nós venhamos a ter um despertamento desse crescimento. Esse despertamento, sabe, de a gente querer ser mais proativo na obra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em sonhar com as coisas espirituais. Você percebe que tem algumas pessoas que muitas vezes ela está com o coração tão preso aqui que ela nem gosta de refletir nessas coisas espirituais. Será que estou falando demais, pastor Ricardo? Não, é comum, isso já aconteceu comigo, pregando na rua mesmo, e alguém, ser indagado por alguém falando assim, olha, eu lembro que ele falou assim, essa atitude que você está fazendo aí é muito bonita, e hoje eu vejo bem menos do que no passado, mas para mim não tem mais jeito, eu já fui muito mal, eu sou muito mal, né? E o que responder diante disso, né? Diante de uma pergunta dessa, de uma afirmação dessa? Eu disse para ele o seguinte: aí é que está o segredo, aí é que está o segredo. Você foi e você está dizendo que mas Deus foi, é e será perdoador sempre. Basta reconhecer. A primeira coisa você já está fazendo, que é reconhecer o teu lado mal de homem. Agora eu te apresento Jesus, que perdoa tudo isso. Ele falou, como é que você pode afirmar isso? Eu falei, através das Escrituras. Aí eu citei o exemplo para ele do ladrão na cruz. Ele falou, eu conheço essa passagem. E eu perguntei, você não acredita nela? Eu acredito. Está disposta para você também. Está aberta para você também. Ele chorou bastante, eu orei por ele. Não o vi mais. Amém. Para finalizar, nós temos o tópico 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Até nesses tempos que a gente tem vivido agora, talvez você possa achar assim, né? Meu Deus, as portas das igrejas estão fechadas. Deus está no controle de tudo. Você pode ter certeza, meus amados irmãos. E tudo isso, eu creio que tem servido para muitas coisas. Porque as coisas a gente não pode ver só pelo meio natural, mas também Deus tem tratado no mundo espiritual com várias lideranças e entre tantas outras coisas. Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus está no controle, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Pastor Ricardo? É verdade, né? A
aconteça o que acontecer, a igreja, ela é um organismo vivo, né? Vivo. Por que eu posso afirmar isso? Porque o cabeça está vivo, ressuscitou, está vivo, e é Jesus Cristo. E como diz lá em Mateus 16, 18, as portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja de Cristo, né? Mas não é pelo homem, mas é porque ele é o cabeça. O pastor Ricardo vai fazer a conclusão. Eu queria te agradecer em nome de Jesus Cristo. Que Deus venha te abençoar esse domingo maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. Pastor Ricardo. A conclusão diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao Deus eterno, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Vamos encerrar? Amém. Eu queria agradecer a você por mais uma vez estar participando dessa aula. Que você tenha um domingo abençoado, cheio da graça de Deus na sua vida. Deus abençoe.